somente crer, tudo é possível, somente crer. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Tudo é possível. Creio. Nada a temer. Nada temer, nada temer. Tudo é possível. Querido Deus, assim como o Senhor criou os céus e a terra, através do poder da Tua palavra, Senhor, aqui nós estamos, Senhor, para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, e sabendo que somos os Teus filhos, Senhor, nós também podemos falar a palavra para que o milagre venha acontecer, ó Deus. Porque os filhos de Deus, diz o profeta, eles também têm o poder, o mesmo poder criativo de Deus. Então que nessa noite haja no nosso meio, ó Deus, a manifestação do Teu Espírito. Que haja no nosso meio a alegria, a paz, o gozo. Que haja no nosso meio, ó Deus, o Teu poder manifestado. Senhor, que haja no nosso meio a Tua palavra, sendo, ó Deus, ela a fonte de vida, e que ela venha alimentar a nossa alma nesta noite. Perdoe todos os nossos pecados, Senhor. Perdoe todas as nossas falhas. Estenda a Tua mão para o Teu povo, estenda a Tua mão para o pregador. Estenda, Senhor, a Tua mão de misericórdia. Nos cobre com a Tua proteção, ó Deus, nesta noite. Senhor, nós sabemos do poder que há no pecado, mas também nós sabemos do poder que há na Tua palavra. Nós sabemos do poder que há em Ti, ó Deus, que é o único poder que pode deter a força do pecado. Pai, tenha misericórdia de nós nesta noite. Venha fortalecer aquele que está fraco. Venha animar o desanimado, Senhor. Venha erguer o necessitado. Venha curar aquele que está enfermo. Talvez não esteja enfermo no corpo, Pai, mas esteja enfermo na alma. Mas a Tua palavra, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas. E a Tua palavra é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. Ajuda-nos, Senhor, nesta noite, que o Teu nome seja uma vez mais glorificado, Senhor, e que Teu povo saia daqui abençoado nesta noite. Esperamos ouvir a Tua voz, esperamos ouvir a Tua orientação, Pai.
É minha oração que faço a Ti nesta hora, no nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Deus abençoe a cada irmão. Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios. Porque assim como o corpo é... Primeiro eu leio um, depois os irmãos lêem o versículo seguinte. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Porque também o corpo não é um só membro, mas muito. E se a orelha disser, por que não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Agora, pois, há muitos membros, mais um corpo. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Agora o 27. Todos, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Amém, amados? Podem se assentar. Eu quero falar nesta noite sobre unidade. O profeta disse que o natural explica o espiritual. Quando nós lemos aqui em 1 Coríntios 12, e Paulo falando do corpo de Cristo, que é, na verdade, um corpo universal, ele está falando que nós dependemos, na verdade, um do outro. Se você olhar para o teu corpo, você vai ver que você precisa de todos os órgãos que Deus te deu. Você precisa do olho, você precisa do ouvido, você precisa da orelha, você precisa da boca, você precisa da perna. E um, na verdade, não vive sem o outro. É claro que o pecado, diz o profeta, ele deformou o corpo do homem. Você pode ver hoje as pessoas tatuando todo o corpo, fazendo tatuagens horríveis no corpo, sendo que a Bíblia fala que o corpo, ele é o templo do Espírito Santo. E se você quer que Deus habite em você, você precisa viver uma vida santificada, uma vida de acordo com a palavra. Mas o corpo natural, ele precisa viver em harmonia. O corpo, na verdade, o mundo, todas as coisas no mundo, eles, se você observar, vivem em harmonia, um dependendo do outro. O sol dependendo da lua, as estações, uma dependendo da outra. E, na verdade,
tudo é um ciclo, mas esse ciclo ele tem que estar em harmonia e estar em unidade. É como na música. Você imagina o irmão tocando no órgão, quem é músico sabe, de um jeito, e o que toca violão, um indo para o sul, o outro indo para o norte. Logo, o que toca ali já vai dizer, olha, não é essa nota, é essa nota aqui. Para quê que ele tem que organizar essa nota? Para que tudo esteja em harmonia, para que você escute uma coisa boa. Não é verdade? Então, no corpo não é diferente. Você precisa estar, tudo tem que estar funcionando bem para que esse corpo funcione perfeitamente. É como um carro. O carro precisa de bateria, precisa de pneu, precisa de vela, que mais? Vocês que entendem aí de carro, Felipe. Gasolina. E se faltar uma dessas coisas, simplesmente o carro não funciona. Então, a igreja do Deus vivo, falando de unidade da igreja, ela não é diferente. Você precisa de mim e eu preciso de você. E isso é uma coisa verdadeira. A verdadeira unidade não é em torno de uma denominação, porque se prega e se está pregando aí fora que todos temos que ser um, né? E isso é verdade, em parte. Porque a verdadeira unidade não é em torno de uma denominação ou em torno de uma religião. A verdadeira unidade é em torno da palavra de Deus. O verdadeiro companheirismo é em torno da palavra. Porque se tem companheirismo no bar, se tem companheirismo no campo de futebol, se tem companheirismo em muitos lugares, mas o verdadeiro companheirismo e a verdadeira unidade é em torno da palavra. É assim que está escrito em Lucas capítulo 17, versículo 37. Aonde estiver o corpo, palavra, ali se ajuntarão as águias. Talvez a tradução seja uma outra tradução errada aí que fala abutre, né? Mas tem muita diferença de abutre para águia. Tem ou não tem? Abutre come carne podre, já a águia não. Ela só come alimento fresco. É o tipo do cristão que só come a palavra da hora. Amém, queridos? Deixa eu ler algo para vocês aqui, na mensagem O Pecado Imperdoável, no parágrafo 27 e 28. Então, a coisa disto é ver que Deus não reconhece nenhuma organização, porque todas as igrejas dizem que estão certas, né? E quantas religiões tem no mundo, afinal? Milhares. Tem uma coisa só que está certa, e esta é a palavra de Deus. Mas você precisa da revelação para você estar firmado na palavra. Deus não reconhece nenhuma organização ou qualquer grupo de pessoas, porque o profeta disse que Deus ele tratava com Israel coletivamente, certo? Uma nação. Mas hoje, com os gentios, ele não está tratando coletivamente. Ele está tratando individualmente, comigo e com você. Claro, para formar uma unidade em torno da palavra, mas o tratamento de Deus hoje é individual. Amém? Por isso o profeta disse, então a coisa disto é ver que Deus não reconhece nenhuma organização ou qualquer grupo de pessoas. Se você é metodista, ele não reconhece você porque você é metodista. Se você é pentecostal, ele não reconhece você porque você é pentecostal. Ele reconhece somente um indivíduo que tem sido nascido, regenerado pelo Espírito Santo e se tornando uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele não reconhece organizações.
ele não reconhece grandes ajuntamentos. Então, não se engane com grandes ajuntamentos, porque Deus não está atrás de grandes ajuntamentos. Ele não reconhece isso, diz o profeta. Ele não está atrás de quantidade, ele está atrás de qualidade. Deus nunca vem em grandes ajuntamentos, porque é um grande ajuntamento. Ele vem porque os corações estão em um acordo, esperando que ele venha. Você está esperando que ele venha nesta noite falar ao teu coração? Se você está nessa expectativa, eu me uno com você, que eu também preciso ser alimentado. Eu faço parte dessa igreja, é a minha igreja, é a igreja que eu creio ser, a igreja do Deus vivo. É a igreja que eu congrego, é a igreja que eu dou o meu dízimo, é a igreja que eu venho para adorar a Deus, é a igreja que eu amo ser a verdade. Então você tem que proteger a tua igreja, não falar mal dela. Amém, querido? Proteger. Deixa para falar mal do diabo, né? Fala mal dele. Fala mal dele e duvide dele. E creia somente em Deus. Creia no que Deus faz. Agora, o profeta disse que a unidade errada, a falsa unidade, né? Formará a imagem da besta. Porque a falsa unidade é em torno de uma denominação. Você já ouviu aí, né? Muito dizer, nós somos um, mas nós somos um em quê? Nós somos um em Cristo. Nós somos um se nós estivermos na palavra. Agora, em torno de uma denominação, o profeta diz que é marca da besta. Deixa eu ler aqui para vocês. Atos do Espírito Santo 87. Isso é forte. Eu creio num destes dias glorioso, quando esta confederação unida de igrejas se reunir. Quem é que está fazendo isso? Roma, o Vaticano, o Papa. Quando esta confederação unida de igrejas se reunir e o novo Papa for trazido dos Estados Unidos, já tinha lido isso? E for colocado ali de acordo com a profecia, então eles formarão uma imagem à besta. Besta nós sabemos que é um poder. Essa igreja tem o poder político, o poder religioso na mão e tem também o poder econômico. Por isso que todas as igrejas vão se unir com esta igreja. Mas o profeta disse, sai disso, povo de Deus. Sai dela, povo meu. Apocalipse 18. Sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados. Deixa eu ler outra coisa aqui para vocês. Esta é uma nota dura a se fazer. Algum destes dias me darão um tiro por isto. Mas lembre-se disto, que as igrejas estão sendo enfeitiçadas por este concílio ecumênico. Ele está levando o bem a isto para dizer, vocês são o mesmo grupo. Vocês não são, diz o profeta, o mesmo grupo. Saia do meio desta coisa e seja separado. Ele está falando para sair fora da religião. Certamente que isto é a verdade. Temos que nos afastar de tal coisa tão longe quanto pudermos disto. Amém, queridos? Vocês estão aí, amém? Estão bem quietinho. Está comendo igual o mineiro, comendo bem quieto. Denominação é ídolo. É a marca da besta, diz o profeta. Por quê? Apocalipse capítulo 17. Apocalipse capítulo 17. Por que que nós não nos unimos com uma organização? Organização é um espírito, denominação é um espírito, não é exatamente parede, igreja, não, estou falando de espíritos que levam as pessoas para fora da palavra.
Apocalipse 17. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Mulher na Bíblia representa? E ela está sentada sobre muitas? Sobre muitas? Águas. Sobre muitas... Está povos aí? Sobre muitas águas. Sobre muitas águas. E água na Bíblia representa? Povos. Com o qual se prostituíram os reis da terra. Está falando de uma igreja. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Está falando de uma igreja. Por isso nós não estamos unidos com igreja nenhuma. Nós estamos unidos com a palavra. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher, uma igreja, assentada sobre uma besta, sobre um poder, de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia. O profeta pregou a mensagem, nomes blasfemos. O que são nomes blasfemos? Você pergunta para uma pessoa, você é um cristão? Não, eu sou metodista. Você é um cristão? Não, eu sou presbiteriano. Você é um cristão? Não, eu sou espírita. Você é um cristão? Não, eu sou... Vai falando. Deus não reconhece isso. Deus quer saber se você é um cristão da palavra. Temos ali a placa para identificar a igreja, sim, mas nós não queremos só nos identificar com placa, nós queremos nos identificar com a palavra. Amém? Porque eu creio que essa palavra produz cristão genuíno. Quando é a palavra misturado com o mundo, aí você vê o que está aí fora, né? E tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura, de escarlata, e adornada com ouro. Não é esse o tempo em que as igrejas, uma estão querendo ser maior do que a outra? Não é este o tempo em que uma igreja quer ser mais poderosa do que a outra? Não é este o tempo em que fizeram até uma igreja, o templo de Salomão? Deus mandou Salomão fazer um templo lá em Jerusalém, mas tem gente fazendo no Brasil. Então isso é ideia de homem. Deus não mandou fazer isso. Deus mandou o quê? Nós ficarmos unidos com a palavra. Mas esse é Laodiceia. Estou rica, sou poderosa, eu sou mais rica que essa, que aquela. Aí a Bíblia diz, não sabes que és pobre, miserável, cego e nu, porque sem a revelação da palavra é só mais uma igreja. Por isso Deus enviou um profeta para esta era com uma mensagem. Essa mensagem é, sai dela, povo meu. Esta mensagem é, entre em Cristo. Esta mensagem deste profeta é, entre na palavra. Viva a palavra. Um falso profeta, ele te tira da palavra. Ele diz que o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, igual a Igreja Católica. Mas um verdadeiro profeta, ele te diz, o batismo verdadeiro é em nome do Senhor Jesus. O verdadeiro profeta diz que tu pode tomar a Santa Ceia com bolacha Mabel, com pão de padaria. O falso profeta fala isso, que tu pode comer pão de padaria e diz que aquilo é o corpo do Senhor. Não. O verdadeiro profeta diz, o pão da ceia é com pão asmo e vinho puro, seguido de lava-pés, como está em São João 13. Por isso nós cremos ele ser um profeta. Porque ele não nos tirou da palavra, ele nos fez a nossa fé voltar de volta à palavra original. Denominação tira você fora da Bíblia, mas o verdadeiro profeta, ele faz você voltar para a Bíblia. Amém, queridos? E a mulher estava vestida de púrpura, de escarlata e adornada com ouro. Qual é a igreja que está adornada com ouro, que tem copo até de ouro lá dentro? Que tem estátua de ouro, que tem em Portugal uma igreja só de ouro, que eu acho que tiraram foi daqui do Brasil na época dos portugueses. Que foi os portugueses que mais tiraram o ouro daqui do Brasil. Né, irmão Lauro?
com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome mistério, mas para mim não é mais mistério, para você não é mais mistério, porque o sétimo anjo já revelou esse mistério. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, então se cumprirá o segredo de Deus, o mistério de Deus, como anunciou os seus santos profetas. É para esse tempo agora. Tem muito pecado nesse tempo? Tem muita mentira nesse tempo? Tem, mas nesse tempo também tem muita verdade, tem muito Espírito Santo, tem muita revelação para você vencer a carne, o pecado. Aleluia! E na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia. O que é Babilônia? Babilônia é confusão. Deus não é Deus de confusão. A grande Babilônia, a mãe, ó, aparece mulher de novo aqui, a mãe. E dizem que é a mãe, né? Ela foi a primeira e está certo, pela Bíblia está certo que é a mãe mesmo. A mãe das prostituição e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos. Quantos cristãos foram mortos na Inquisição? Quando a coisa estava feia mesmo, você sabe? 68 milhões de cristãos foram mortos. Naquela era ali que está bem escuro. Ó. Qual é? Tiatira, né? Está vendo ali? Naquele quadro ali? Escuro. Foi naquele período, né? Foram mortos 68 milhões de cristãos, que a igreja dizia que era herege. Não era herege coisa nenhuma. Eram os filhos de Deus que se paravam pela palavra. E eram mortos, porque não eram a favor da igreja. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos. Quem foi que mandou matar os cristãos nas eras? Qual era a igreja que mandava matar? Vocês estão aí, amém? Estão me ouvindo? E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e dos santos das testemunhas de Jesus. E vendo-a, maravilhei-me com grande admiração. Por isso que nós não somos uma denominação. Por isso que nós não estamos unidos com o espírito denominacional. Nós estamos unidos com Cristo e com a sua palavra. Amém, queridos? O Espírito Santo só atua aonde existe unidade de espírito. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, verso 1 e 2. Filipenses, capítulo 2, verso 1 e 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Unido. Amém, queridos? O profeta disse que o pregador, ele pode vir pregar a palavra, ele pode pregar a palavra na unção, ele pode orar, ele pode jejuar, ele pode consagrar a vida dele. Mas se a igreja não estiver unida, não estiver unida no Espírito, não estiver esperando algo de Deus, não estiver fazendo culto em casa, porque o profeta disse que o culto começa em casa, e você traz o fogo de Deus para a igreja. Amém, querido? E se não for assim, não adiantou orar, jejuar. Vou ler aqui as 10 virgens, parágrafo 3. Se você tem uma audiência melindrosa, o Espírito Santo nem mesmo revelará. Você tem que ter algo que opere junto. Eles estavam num lugar e num acordo. Sabe quando eles estavam lá no cenáculo? Eles estavam esperando o Espírito Santo.
E o que você está esperando nessa noite vai vir para você. Se você crer. Estava naquela expectativa, né? E então ali veio um som do céu. Mas quando você tem, não importaria o quanto eu orasse, ficasse dia e noite estudando e orando diante do Senhor, e descesse aqui, talvez com a unção sobre mim, chegasse aqui e sentisse aquele ressentimento, simplesmente lhe entristece imediatamente. O Espírito Santo, né? Ele não revelará nada. Mas quando você desce aqui sob a unção e sente a sua audiência sob a unção, unidos, né? É aí quando o Espírito Santo começa a operar, então. Ele começa a se mover e fazer grandes coisas para nós. Quando nós estamos unidos, né? Em um só Espírito. Você sabe que a igreja primitiva, ela vivia em unidade. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, do verso 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Não eram materialistas. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A igreja final, diz o profeta, ela tem que ser igual a igreja que começou lá, a nossa fé, ela volta lá para o princípio, para a igreja primitiva. Amém, queridos? Deus fez o homem para viver em unidade com Deus e com o seu próximo. Deus une, o diabo desune. Por isso você vê essa separação começando por denominação. E os homens podem realizar melhor quando estão unidos, juntos. Agora você toma um homem por si mesmo, seu poder está limitado a um homem. 2 homens fazem a força dobrar. 4 homens fazem a força 4 vezes maior. E Deus deseja que sejamos um. Deus fez o homem para que fôssemos um. E os nossos motivos devem ser um. E os nossos objetivos devem ser um. E nossas realizações devem ser uma. Ele foi simplesmente projetado desta forma. Pode ver, e quando o homem ele se isola, quando um homem, uma mulher, ela se isola, isso não é bom. O profeta fala isso na mensagem, a escritura na parede. Dizem que o câncer começa com uma célula apóstata, um ferimento, aquela célula sozinha ali, e no fim ela está ferida e vai formar outros ferimentos, mas ela saiu do que era sadio, né? Do companheirismo sadio. Então, nunca saia do companheirismo sadio. É como quem faz churrasco sabe, né? Tem que ter ali o fogo com a lenha e tudo unido, né? Para aquele fogo tá bom. Mas se você tira apenas um pedaço da lenha e joga fora, o que vai acontecer com aquela lenha que foi tirada dali do fogo? Ela vai até que ela se apaga. Então, o fogo, diz a Bíblia, ele deve estar constantemente sobre o altar. E é aqui que a gente encurrala o diabo.
Toda vez que a gente vem para o culto, a gente vem, na verdade, para duas coisas. O profeta disse que quando tocava a trombeta em Israel, tocava para duas coisas, você sabe? A primeira coisa, quando tocava uma trombeta, era para uma festa, né? Você vem para a igreja para adorar a Deus, né? Para fazer uma festa para Deus. Amém? Mas também você vem para uma guerra. Trombeta significa o chamamento para uma festa, mas também significa o chamamento para uma guerra. Foi por isso que o profeta disse que nós não estamos em um piquenique, nós estamos em um campo de batalha. O diabo, ele não está atirando para ferir, ele está atirando para matar. Mas também a igreja do Deus vivo não está atirando para ferir o diabo, ela está atirando para matar os espíritos, para que eles saiam. E é aqui na igreja que você vem para deixar aliviar a pressão. Porque o profeta disse que existe uma pressão sobre o povo de Deus. Você sente isso? Quando não é pressão no trabalho, é pressão na igreja, é pressão de todo lado, é uma pressão. E é só diabo, pode acreditar, é só diabo. Mas vá dando amém, vá dando glória a Deus, vá pedindo a Deus o que você veio pedir nessa noite, porque eu não creio que você saiu da sua casa só para passar um tempo. Não, eu creio que você veio aqui para levar algo de Deus. Amém, queridos? Vamos pressionar o inimigo nesta noite. Aleluia. A unidade do Espírito Santo levará a igreja de Jesus ao amor fraternal. Você sabe que a igreja que o irmão Brana era, porque ele foi pastor um tempo, ela era tão unida, porque o que faz, na verdade, as pessoas se unir é o Espírito Santo, e aquela igreja era tão unida que na quarta-feira uma irmã chorava para outra, dizendo, olha, na próxima reunião você ora por mim e eu quero te ver aqui, querida. E os irmãos se abraçavam e choravam. Ali estava o amor ágape. Pondo-nos ao lado de Jesus, o profeta fala isso no 214 até o 216. Já vi tempo, irmãos, não me deixe nos condenar, mas deixe-me apenas nos despertar para algo. Já vi época nesta igreja, está falando da igreja dele, que as pessoas tinham que esperar até quarta-noite para se encontrar um com o outro. Eles choravam por isto. Isto é certo. Já vi ministros entrarem aqui e dizerem, como você consegue isto? Bem, este povo simplesmente tem um só coração, aleluia. Eles se encontravam na porta e diziam, aquelas irmãs se encontravam uma com as outras lá atrás e se abraçavam dizendo, irmã, tenha certeza de orar por mim agora, querida. Te vejo outra vez na quarta-feira à noite. Você vai orar? Não vai? Você ora por mim? Eu estarei orando por você. E agiam assim, e as lágrimas em seus olhos. Ver os irmãos estreitando a mão um do outro e dificilmente podiam se afastar um do outro. Desta maneira, este, diz o profeta, este é o verdadeiro companheirismo cristão, aleluia. Vem, veja, apenas esperando, orando por cada um. Sim, Senhor, esta é a maneira que devemos estar. E esta é a maneira que o diabo não quer que a igreja esteja. Você está me entendendo? Por quê? Porque ele ruge como leão, né? Buscando a quem ele possa tragar. E a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade,
Por se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriará. Né? Vamos ler isso em Mateus capítulo 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É esse o seu desejo? Ser frio, ser morno? Laodiceia é fria. Laodiceia é morna. Laodiceia é materialista. Mas Deus enviou uma mensagem para que você não seja nada disso. Para que eu não seja nada disso. Sem amor, não existe unidade na igreja. E nunca chegaremos à perfeição. Você sabia disso? O profeta disse que chegaria um tempo em que haveria praticamente uma extinção do amor. Você ia procurar o amor e não ia encontrar. Ia procurar no vizinho, não encontraria. Ia procurar lá no amigo de trabalho, o amor não ia encontrar. Então, aonde você ia encontrar o verdadeiro amor? O profeta disse que o verdadeiro amor você só iria encontrar na vida dos filhos de Deus. Na vida do cristão genuíno, na vida do eleito, ali você ia encontrar o verdadeiro amor. Porque o amor, o que é o amor? O amor é Deus. O amor é uma parte da eternidade que saltou da eternidade e veio para dentro de mim, veio para dentro de você. Amém, queridos? E você sabia que é o amor que vai nos levar até a perfeição? Colossenses capítulo 3, abra a Bíblia. Não se preocupe com as crianças. É que a palavra está vindo e o inimigo está furioso. Mas ele vai apanhar nessa noite, em nome de Jesus. Está perturbando as crianças, eu vou perturbar ele agora. Colossenses capítulo 3, versículo 14. E sobre tudo isto, revestivo de quê? Do amor, que é o quê? Que é o vínculo da perfeição. Então, sem o amor de Deus, sem o amor, porque existe vários tipos de amor. Existe o amor que você tem pelo seu esposo, pela sua esposa. Existe o amor fraternal, que nós temos um pelo outro. Mas eu estou falando de um amor que não tem lá no mundo. Estou falando de um amor que você é capaz de orar até pelo seu inimigo. Tem orado pelo teu inimigo? Sabe o que tem acontecido comigo e aconteceu hoje? De tanto eu orar por aqueles que me perseguiram, hoje ganhei até limão de gente que falava mal de mim, ó. Tinha uma raiva, me deu limão. Não foi, minha esposa? Cheguei com um saco de limão em casa. Quer limão? Quero, me dá. Limão é bom, né? Limãozinho. É uma boa limonada. E quem me deu? Gente que falava mal de mim. Gente que queria me ver, se pudesse me esganar mais. Não é a pessoa. É o Espírito que está na pessoa. E se você orar pelaquela pessoa, diz a Bíblia, Deus faz até que teu inimigo tenha paz com você. Tenha paz. Se possível, tem de paz. Tem uns que são terríveis, né? Tem uns que você tem que desarmar eles, que eles são uma bomba. Tem que desarmar a bomba. Sabe quem desarma a bomba? Homem temperamental, mulher temperamental. Sabe quem desarma? O Espírito Santo de Deus. Sabe quem tira o homem do bar? É o Espírito Santo. Sabe quem tira o homem das drogas? É o Espírito Santo. Sabe quem tira uma prostituta das ruas? É o Espírito Santo.
Sabe quem transforma um homossexual em um homem, um pai de família? O Espírito Santo. E esta mensagem tem este poder. Porque a mensagem, ela veio para restaurar. Mas a mensagem, ela veio também para transformar a nossa vida. Hoje Deus me mostrou algo que eu não tinha prestado atenção. Porque você viu na Bíblia quantos mortos ser ressuscitados? Lázaro, o que mais? No ministério do irmão Brano, eu acho que foi 2 ou 3, não sei. Me ajudem. No ministério de Jesus foram quantos? 4, 5? Pois é. E nos dias de hoje, se tem essa expectativa, né? E que Jesus disse que, se nós cremos nele, na palavra dele, nós faríamos as obras que ele fez e até maiores. Para mim, a maior obra é ressuscitar morto. Mas qual é o pior morto? Mas qual é o morto que tem que ressuscitar? Porque existe a morte física, correto? E existe a morte espiritual. Você sabia que a maioria de nós aqui já estivemos mortos? E nós fomos ressuscitados? Estou falando a verdade ou não? Você concorda comigo? Vamos ver isso na Bíblia. Foi muito maravilhoso para mim. Você conhece essa escritura, mas Deus disse assim, eu estou ressuscitando morto. Muito morto. Aleluia, Efésios. Essa ressurreição aqui é mais poderosa do que levantar um morto, vamos dizer, literalmente, né, físico. Porque aquele morto pode ressuscitar e depois voltar para a cachaça. Voltar para o mundo e foi ressuscitado. Acredito que Lázaro não fez isso. Mas essa é a morte física, mas eu estou falando de uma morte que está acontecendo aí fora, da morte espiritual. O cavaleiro do cavalo amarelo, ele tem por nome, o que segue ele é a morte. Mas Deus me livrou desse tipo de morte. Deus te livrou desse tipo de morte. Você sabia disso? Efésios 2. Estou mudando aqui, mas deixa o Espírito Santo mudar, se ele quiser. Efésios 2 está escrito aqui, ó. Põe aí, irmã. Isso aí tá. Chegou agora. O pão chegou agora. Aleluia. Quando o pão é da hora, você gosta, né? Aquele bem. Hã? Efésios 2. E vos vivificou, estando o quê? Vós mortos em ofensas e pecados. Você estava morto ou não estava? Eu estava morto ou não estava? Em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, você não está mais no curso deste mundo. Segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Desobediência à palavra. Entre os quais todos, aí entra todo mundo. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza, existia uma natureza ruim em mim, ruim em você, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Agora, o que Deus fez? Mas Deus, aleluia, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Quando Ele ressuscitou, eu ressuscitei juntamente com Ele, você ressuscitou, aleluia,
Aleluia! Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de nós, não vem de vós, é dom de Deus. Então você é salvo pela graça de Deus, você é salvo pela misericórdia de Deus. E o que você fez para ser salvo? Você não fez nada. Foi Ele quem fez. Ele te tirou do poder do pecado. Ele te tirou do poder da religião e te trouxe para mais uma religião. Não, te trouxe para a sua palavra. Porque você pensa que o pecado não tem poder, o pecado tem poder sim. A força do pecado, existe uma força do pecado. Você pensa que as pessoas que estão aí presas pelo pecado, elas não querem ser livres? Elas querem ser livres, mas elas não têm força. Por isso que você tem que orar, por isso que você tem que orar, para que Deus vá e quebre as cadeias. Porque existem pessoas presas. Eu já estive preso um dia, você já esteve preso, mas Deus foi lá e quebrou aquelas cadeias. Por quê? Porque existia alguém orando por você, orando por mim. Por isso, não pare de orar. Não pare de orar. Se você está enfrentando um gigante, hoje você pode derrubar ele. Vai chamando o que você quer, o que você precisa nessa noite. Amém, queridos? Jesus orou para que a sua igreja vivesse em unidade. Abra sua Bíblia em São João 17. A igreja de Jesus, ela viverá em unidade. Amém, queridos? São João 17. Glória a Deus. Antes que você viesse ao mundo, você sabia que Jesus já orava por você? Você sabia que Jesus já estava preocupado com as armadilhas do diabo? Mas Ele intercedeu por mim. Ele intercedeu por você, para que você estivesse aqui nesta noite. Aleluia! São João 17, do 20 ao 23. Jesus está dizendo: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Você crê na palavra? Amém. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Você sabia que existe uma glória na tua vida? Uma glória de Shekinah, que é por isso que o diabo não vem. Quando você está com esta glória, Jesus está dizendo: eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, e eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Para haver a perfeição tem que ter unidade. Por isso que Jesus disse: sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Mas não existe unidade sem amor. Não existe perfeição sem a unidade. Amém, queridos? Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que o tens amado a eles, como tens amado a mim. Amém, queridos? Para finalizar, eu quero dizer que a unidade em Cristo, ela atrai
o Espírito Santo. Você sabe, né? Uma igreja unida, o diabo ele não pode entrar naquela igreja. Uma igreja desunida, o diabo está pintando e bordando. Mas nessa noite eu quero me unir a você. Nessa noite eu quero pedir que você se una a mim, para que nós possamos ser um em Cristo e ir contra o diabo. Para que chegamos ao amor ágape verdadeiro, para que chegamos numa perfeita unidade e para que o inimigo não tenha poder na nossa vida, não tenha poder com a nossa família. Amém, queridos? Se esta igreja agora mesmo pudesse ser formada e tecida de tal maneira que toda pessoa estivesse em um só acordo, sem nenhuma sombra de dúvida, então dentro de 5 minutos não haveria nem uma só pessoa débil em nosso meio. Você está doente? Ela está doente? Depois eu quero que tu venha aqui. E isso vai ser comprovado hoje. E uma só pessoa débil em nosso meio. Você concorda com a cura da irmã? Você quer ajudar ela em oração? É o que o profeta está falando. Então, dentro de 5 minutos, não haveria uma só pessoa débil em nosso meio. Nem haveria ninguém aqui com o desejo de receber o Espírito Santo que não fosse saciado completamente. Tem alguém aqui com desejo de receber o Espírito Santo? De dizer como Davi disse, o meu cálice transborda. Porque a diferença da virgem Nécia para a prudente era só uma. Era que a prudente, ela tinha o Espírito Santo, e não só o Espírito Santo, ela tinha o Espírito Santo transbordando nela. Porque o profeta diz que existe uma diferença do cristão para o cristão cheio com o Espírito Santo. Qual que você quer ser? Um cristão ou um cristão cheio com o Espírito Santo? Aleluia! Vou ler de novo. Se esta igreja agora mesmo pudesse ser formada e tecida de tal maneira que toda pessoa estivesse em um só acordo, sem nenhuma sombra de dúvida, então dentro de 5 minutos não haveria uma só pessoa débil em nosso meio, nem haveria ninguém aqui com o desejo de receber o Espírito Santo que não fosse saciado completamente. Isso é se somente pudessem acertar essa coisa. Que é essa coisa? É a unidade. Se coloque de pé, queridos. Eu quero que o irmão Guilherme venha aqui e cante aquele hino. Vou pedir para ele ali atrás. Como é precioso, irmão. E depois eu quero orar por ti, irmão. Quero que tu venha aqui, tá? Nós vamos te ajudar em oração. Glória a Deus. Aleluia. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos, segura na mão do seu irmão, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Nova vida trouxe a nós, aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais
mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Mais uma vez. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Nova vida trouxe a nós, aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Senhor Jesus, são pessoas que estão necessitando da Tua intervenção, Senhor, nesta hora. São pessoas que estão enfermas. São pessoas que necessitam daquele que é o socorro bem presente na hora da angústia, Pai. Tua igreja está unida em oração. Tua igreja concorda, Pai, com a libertação dessas pessoas. Tua igreja concorda com a cura dessas pessoas. Tua igreja concorda, ó Pai, com a Tua intervenção. Porque o Senhor disse em Sua palavra que tudo que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu, ó Pai. Ó, e que a nossa fé seja a fé do centurião, Pai. Porque aquele rapaz estava enfermo e ele queria que o Senhor fosse na casa dele, Pai. Mas a fé do centurião era tão grande, Pai, que ele disse: não necessita que o Senhor vá na minha casa. Diga somente uma palavra e o meu criado sarará, Pai. Oh, que a nossa fé esteja elevada a este nível, Pai. Que possamos ter uma fé elevada ao ponto de agradecer por aquilo que o Senhor já tem nos dado, Pai. Porque quando Davi derrubou aquele Golias, Pai, ele falou que ele ia ter vitória sobre aquele Golias, Pai. Então que a nossa boca seja uma boca para abençoar, seja uma boca para trazer as coisas do mundo espiritual, Pai. Seja uma boca para trazer a cura para as pessoas, para trazer a edificação, Pai. Olha para essas vidas, Senhor. Olha para os teus filhos nesta semana, Pai. Livra teus filhos de todo acidente, de toda cilada do diabo. Dá-nos uma semana abençoada, Pai. Dá, Senhor, ao pastor um retorno abençoado. Livra ele, Senhor. Está viajando, livra o pastor de acidente, de perigos, das ciladas do diabo, e que ele possa vir com alimento suficiente, Pai, para alimentar o teu rebanho, Senhor,
e que o Senhor nos dê uma semana abençoada, Pai. É o que nós te pedimos nesta hora e agradecemos. E pedimos que estas palavras sejam vivificadas em cada coração. No nome de Jesus. Amém, Senhor.